Pessoal, essa aula de hoje é a respeito de um orçamento que a gente vai fazer com a Franciele, um estudo de caso real de um cliente que ela tem e trouxe para a gente essa demanda. Então, eu vou agora compartilhar minha tela para que vocês possam ver que produto é esse e o que que a gente pode aprender com isso, tá bom? Vamos lá. Essa é a foto que a Franciele trouxe para a gente, o orçamento de uma peça como essa. E aí eu vou te fazer uma pergunta. De acordo com a descrição que a Franciele trouxe para a gente, eu vou ampliar aqui um pouco. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui minha tela. Vocês estão vendo a minha tela com o WhatsApp dela ou não? Sim, Conseguem estamos ler sim. o que que ela escreveu? Eu não estou conseguindo ampliar. Sim, dá para a gente mesmo ampliar daqui. Excelente. Isabela, aonde tem um ponto de observação e melhoria? Aonde tem um ponto aí que, na conversa da Franciele, na pergunta da Franciele, que a gente precisa de ter atenção? Alguma coisa que não está batendo. Todas vocês, dão uma olhada e analisa na pergunta da Franciele e veja se tem alguma coisa aí que não está fazendo sentido, assim, não está muito certinho. Estou pensando. Talvez o tamanho do pingente? Exatamente isso. Gente, vamos lá para o nosso site. Olha bem para essa imagem, tá bom? Todo mundo olhou bem para essa imagem, memorizou ela, e agora a gente vai para o nosso site, só para poder a gente ter uma ideia, beleza? Vamos pegar aqui ferradura. E vamos pegar a ferradura mais cara que a gente tem. Essa aqui, ó, de 925. Quantos centímetros ela tem? 2,5, 3,5. Aquele pingente que ela quer com 6 centímetros. Tá certo, Franciele? É 6 mesmo? Você acha que ela vai ficar satisfeita? Não sei. Então, vamos pensar de novo. Imagina essa ferradura aqui. Vou colocar a foto dela na corrente. Ele tem 3,5. Uhum. O dobro desse tamanho é o pingente que ela quer? Acredito que não. Vai ficar muito grande. Exatamente. Então, a primeira coisa que a gente vai orientar um cliente, porque ele não tem essa noção de tamanho direitinho, é ideal a gente ir a partir de algo que a gente já tenha, de algo que a gente já tenha na mão. Então, por exemplo, os pingentes ferradura. É uma coisa boa da gente poder mostrar com relação a tamanho. Aí, ó, a gente vai vir aqui no pingente de 3,5 e vai mostrar uma foto dessa para o cliente e falar assim: olha só, esse pingente todo tem 3,5 aqui de tamanho. Seria mais ou menos desse tamanho, ou seria um pouco maior ou um pouco menor? Lembra aquele pingente que eu mostrei para vocês de 3 menininhos dentro de um coração? Sim. Sim. Aquele orçamento foi de 2,5 cm. Vamos mudar, vamos para um outro tipo de pingente. A gente vai dentro do nosso site de novo, pesquisar naquilo que a gente já tem, e agora eu vou pegar um pingente família. Por quê? Porque o pingente família é algo que a gente tem como referência, dá para a pessoa ver melhor. Esse pingente em família, com 5 membros aqui dentro, olha o tamanho dele, 2 cm. E como que ele fica no corpo? Desse jeito. Agora, diante dessas fotos e dessa orientação, Franciele, qual o tamanho ideal para esse pingente, você acha? Usando uma bailarina fina. Tem uma observação muito importante que a Franciele colocou lá, que ela pretende o orçamento de uma bailarina fina. A bailarina fina já está no site, então basta a gente olhar lá no site que a gente vai identificar a corrente com o valor dela. O orçamento, na verdade, seria somente para o Só do pingente. pingente. Exato. E aí, agora, assim, diante dessa orientação que eu estou dando agora, qual seria mais ou menos o tamanho para esse pingente, de acordo com a corrente que a cliente está pensando em fazer de investimento também e tal? Então, eu sugeriria um pingente de 3 centímetros no máximo. Por Uhum. quê? Porque tem muita gente na família dela, são várias crianças. Então, se a gente fizer ele muito pequenininho,
pode ser que não dê muito certo. Repara que esse que tem 2 centímetros, nós temos 5 pessoas aí dentro. Voltando para o pingente dela, e esse aqui é retangular. Quando ele é retangular, ele fica mais fácil de colocar as crianças dentro, as Uhum. pessoas dentro, né? Que tá igual uma tela de TV. Já o coração, ele tem a borda de baixo pequena, ele não tem tanto espaço quanto tem aquele lá. Aí a gente está centralizando os meninos, igual aqui a inteligência artificial já fez. Isso é bom para a gente, que a gente está usando a parte maior do pingente. E uma outra observação que acabei de ter aqui como realização é sobre o fio, sobre o jeito do pingente. Repara que nessa foto que a Franciele trouxe, a gente vai ter um fio grosso, grosso na altura, não é na largura. E aí, Franciele, uma outra coisa que eu mostraria para a cliente é aquele pingente de família de novo. E perguntaria para ela: você quer o seu pingente com esse jeito aqui, ó, de chapa, com esse perfil reto assim, ou você quer igual da foto? Por quê? Esse da foto, Franciele, vai ser no mínimo umas 3 vezes o peso daquele corte feito a laser. Uhum. Porque esse daqui, ele é fundido. Ele é feito, o processo de fabricação desse por conta da espessura da chapa, ele é muito mais grosso na altura do que aquele lá. Então, por mais que a gente tente economizar em peso ainda, ele vai ficar no mínimo umas 3 vezes o peso daquele outro, que é a real foto que você me trouxe. É uma peça fundida, não é uma peça feita cortada a laser, que a gente chama, que é o processo de fabricação. O cortado a laser, ele vai ser igual aquelas gargantilhas de nome, Uhum. ele vai ser igual aqueles pingentes que a gente viu ali de família. Ele vai ser uma chapa flat, que a gente chama de 2D. É Aham. só aquilo ali mesmo. Ô, As Rafa, deixa eu te canguinhas, mostrar esse pingente aí, que foi o que eu mandei para ela, real, para ela ter noção, que foi aquele meu. Então, eu acredito que vai ser igual o de família também, que é a laser. Olha para você ver, ele é bem chapadinho, eu te mandei aí. opa, peraí que eu acabei fazendo besteira aqui. Uhum. Pronto, tá aqui. Agora eu vou cancelar aqui. Você me mandou de novo. Agora você me mandou Eu foi no expliquei outro. para ela que foi gerado por inteligência artificial e encontrei o meu para ela ter uma noção de como ele ficaria realmente. Isso. Olha que beleza, Fran. Se você tem o seu, né, que foi feito realmente no corte a laser, com uma chapa grossa e tal, você tem o tamanho do seu pingente na mão para poder O que que olhar. é? Aqueles 6 centímetros foi eu que passei para ela, porque eu não fazia nem ideia de qual que era o meu tamanho. Então, Então você realmente foi não, erro meu. então você não vai falar. Principalmente, olha só, a gente não determina a gente não determina tamanho, nem Uhum, de size de anel, nem de nada. A gente pergunta para o cliente o tamanho que ele quer, uhum. de acordo com a orientação que a gente dá. Por quê? Porque se a gente fala e depois de pronto tá errado, não gostou, de quem é a culpa? Nossa. Nossa. Aí o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer um atendimento de orientação a partir daquilo que a gente já tem. Sempre a partir daquilo que a gente já tem. Aí a gente tem o site com inúmeras peças para a gente poder dar uma olhada e trazer como referência, clareza para o nosso cliente. E no seu caso, que você tem a peça específica, no formato específico, então nós precisamos de ter uma régua ou uma trena. Gente, olha a minha para vocês verem como é que ela é. Eu comprei na Amazon. Eu tenho mais de uma, tá? Ó, conseguem ver? Sim. Ó, em centímetros e em polegadas. Eu tenho uma no carro e uma na minha mochila. Pequenininha assim. E essa daqui ela vai até 1 metro. Então eu consigo medir. Não, ela tá dando até mais, ó. Já tá em 1,40 m, 1,50 m. Vai até 1,5 m. Então eu consigo medir corrente, eu consigo medir pulseira, eu consigo medir tudo.
Isso daqui faz parte da nossa ferramenta de trabalho. Uma balança de precisão, para quem atende presencial, Franciele, eu, você, a Poliana, uma balança de precisão, uma trena. Eu gosto de trena porque a régua quebra, a não ser que a régua seja de metal. E o ideal é que ela tenha pelo menos 30 centímetros, porque uma corrente de 60 dobrada ao meio dá 30 centímetros. Então, uma corrente deu a régua de 30 e ela aberta daria 60. Isso aqui eu não ocupo espaço nenhum, né? O tamanhozinho. Põe na bolsa e tal. Eu ponho numa bagzinha dessa. E aqui dentro dessa bag eu tenho cabos de carregador de celular para todo gosto. Por quê? Porque às vezes o meu telefone tem carga, mas o do meu cliente no atendimento presencial não tem. E por conta de não ter a carga no celular dele, eu posso não receber o meu Zelle. Eu posso não conseguir mandar um link de pagamento. Eu posso não conseguir interagir com ele ali, trocar uma informação, mandar uma foto, receber uma foto, porque o do meu cliente está sem carga. Então eu uso carregadores de celular para todos os celulares, principalmente iPhone, os dois jeitos, e o Samsung, porque é para mim cuidar do meu cliente se eu tiver com ele, ele tiver sem bateria. Olha que doideira. Mas faz sentido, não faz? Uhum. Então é isso. Agora, Fran, eu não sei se você tem aí, mas você tem uma régua ou uma trena para poder medir o seu pingente? Eu não tenho mais meu pingente, eu perdi ele. Ah, tá. Eu acho que talvez nas nossas informações, nas nossas trocas de Ele tem mensagem. 2,5. Aí, ó, 2,5. Então vamos lá. Eu vou voltar agora pro do WhatsApp. Olha só, gente. Olha o pingente dela. É pequeno ou grande? Eu já acho grande, assim. E ó, ela tá com uma corrente elo português, que não é uma bailarina fina. A contraargola do pingente dela é bem robusto. O coração dela, você vê que ele é imponente, ele é pesado. E pesa e tem 2,5 centímetros. Fran, se você tiver a informação de peso do seu pingente também, 6 gramas. olha aí, você tem o orçamento pronto. 330, gente, é o preço que a gente tem trabalhado, tá? O ouro não para de subir e a gente precisa de subir isso para 330. Então, 330 vezes 6 gramas e falar para ela que esse dela tem 2,5 centímetros. O orçamento está pronto. Quanto que dá o orçamento, Franciele, por favor? 1980. $2.000. Olha, esse pingente seu, fora a corrente, vai te custar na faixa de $2.000 para ficar com a aparência parecida com esse meu aqui, no Uhum. sentido de resistência. Fran, seu pingente ficou muito bom, mas hoje a nossa máquina está melhor de qualidade. A nossa máquina de corte a laser hoje ela tem uma precisão melhor do que quando nós fizemos o seu. Então, o desenho do pingente dela vai ficar melhor do que do seu. O Uhum. acabamento do pingente dela vai ficar melhor do que do seu. E esse aqui tem 2,5 centímetros. Então a gente vai falar isso para ela. E se ela quiser economizar um pouquinho, a gente consegue com relação à chapa e com relação à contraargola. Você vê que a contraargola da Franciele ali ela é bem grossa e robusta. A gente pode diminuir um pouco o peso ali na contraargola, a gente pode diminuir um pouco a espessura da chapa e fazer um pingente um pouco mais leve, na casa de 4,5 gramas. Eu acredito que dê para fazer. Uhum. 4,5 gramas, 5 gramas. Umas 5 gramas. O que não muda tanta coisa, mas em vez de ser 2.000, vai ser 1.700, mais ou menos 1.700. E aí tá pronto o orçamento feito. E a gente não vai vender corrente para ela, Fran. A gente agora vai vender só o pingente. Eu vou te falar o porquê. Se a gente coloca orçamento de corrente numa hora dessa, Fran, a gente vai trazer para ela uma preocupação antecipada que é boa. No ponto de vista, para ela é bom, mas nós vendedores não vamos fazer isso. E eu vou explicar o porquê. Você vai cuidar da cliente e vai conduzir a cliente para o melhor fechamento, para os dois lados. Se eu já coloco o preço da corrente agora, o valor dessa encomenda como um todo já vai subir. E o que eu quero que ela foque agora é só o pingente. Por quê? Porque nós temos
uma variedade tão grande de corrente que eu te aconselho a olhar a corrente junto comigo depois que seu pingente estiver pronto. Porque é depois dele pronto que você vai identificar modelo, grossura, comprimento, que vai dar um match, que vai dar uma simetria com o seu pingente e vai se tornar o conjunto ideal. Então, por o primeiro momento, esquece a corrente e vamos focar só no pingente e depois dele pronto a gente escolhe juntos. Pode ficar em paz. Eu vou te ajudar a escolher a melhor corrente do mundo para poder pôr junto com seu pingente, com a sua família, que carrega junto do seu coração. A gente trazer um atendimento que sempre envolva a emoção é muito importante. Coisas simples, né, de dizer, né? Olha, vou cuidar de você. Depois de pronto, a gente vai ver o que melhor dá simetria, o que melhor vai fazer de comparativo para criar um conjunto bacana. Olha, o seu pingente, que está toda a sua família, que você vai carregar perto do seu coração, são palavras e frases que a gente está usando e que a gente está ativando nela gatilhos emocionais. E nós somos emoção, nós não agimos pela razão. E quando a gente vai verbalizando e trazendo memórias de família, de filhos, de perto do coração, de para a vida toda, uma joia que traz memória, uma joia que eterniza a memória e tal, tudo isso a gente está criando na pessoa a expectativa e criando nela a forte convicção de que ela precisa e merece ter aquilo. Aí depois, fechou a venda do pingente, eu tenho absoluta e total certeza de que a corrente não será a bailarina fina. Na verdade, ela gostou primeiro de todas que eu mandei da portuguesa, e ela achou mais cara. Pois é. Quando eu mandei o meu pingente para ela, ela viu que realmente na portuguesa ia ficar mais bonito. Pois é. Então agora nós vamos tirar ela de tempo com relação à corrente, porque se eu colocar 1.000 e tanto, 2.000 de um elo português, que é igual àquela que a Franciele tinha, ou tem, cara, esse pingente, esse conjunto vai para $4.000. Ela desiste. Mas depois do pingente feito, como é que faz? Vou ficar com pingente na gaveta? Vou ficar com pingente sem comprar a corrente? Não. Agora eu vou esforçar para ter a corrente que eu quero. E a gente vai, inclusive, usar esse argumento. Deixa eu te falar um negócio. Você já tem um pingente tão bonito. Você tem um negócio tão bacana. Você acha mesmo que esse pingente merece essa corrente? Não, você merece melhor. Você merece o melhor dessa terra. Olha, ouro é para a vida toda. Você não tem que fazer reforma. Você não tem que gastar dinheiro de novo com isso. Vamos fazer o seguinte? Vamos estender o prazo, vamos, sabe? E aí, mas faz o investimento naquilo que você realmente deseja ter, naquilo que você merece ter. E aí a gente vai subir o ticket da venda, mas mais importante do que subir o ticket da venda é verdadeiramente realizar cliente naquilo que ficou bom, naquilo que realmente deu uma combinação perfeita entre pingente, conjunto e memórias mesmo, é criar, é superar a expectativa, é ela ficar mais realizada, mesmo que vai despender um dinheiro maior, né, no investimento que está fazendo, mas ela vai ficar o resto da vida insatisfeita se colocar um produto que não deu simetria e ela vai gastar o dinheiro que precisava ter gasto no começo, investido no começo, logo ali na frente. Se ela puser uma bailarina fina, e aí ela vai ficar insatisfeita toda vez que puser o pingente, ela, por que eu não comprei a mais grossa? Por que eu não comprei a outra? Daqui 6 meses no máximo, tá ela fazendo o segundo gasto, o segundo investimento, para comprar aquilo que ela realmente precisava ter comprado desde a primeira vez. Então a gente sempre vai procurar olhar naquilo que a gente tem na nossa base. E a partir dali, a gente não decide nada pelo cliente, a gente pergunta para o cliente qual é o tamanho que ele gostaria que fosse feito. E aí o cliente responde para a gente, e como é que a gente faz para poder ainda fechar com chave de ouro? Troca informação, pelo menos via WhatsApp, escrevendo o que o cliente está decidindo, e de maneira clara. Franciele, vamos supor que você seja minha cliente. Franciele, diante dessa foto que eu acabei de te mandar, com um pingente família, que tem 2 centímetros, e também dessa foto do meu pingente coração, que tem 2,5 centímetros, qual o tamanho que você decide fazer o seu pingente? Você faz pergunta clara para ela ter resposta, e aí você está registrando, documentando
tudo que ela decidiu. Porque depois de pronto, se ficou grande demais ou pequeno demais, mas foi você que escolheu, tá aqui na nossa mensagem. Olha só, te mostrei o de 2, te mostrei o de 2,5, te mostrei retangular, te mostrei no formato coração, e você decidiu por 2,5. E olha tudo, olha, contra-argola, assim tá bom esse formato, esse modelo, porque às vezes a pessoa foca ali embaixo no pingente e a contra-argola do modelo que nós estamos mandando para ela tá horrível, tá feia, e ela concordou. Aí chega com aquela contra-argola e fala assim: nossa, essa contra-argola ficou pobre, hein? Podia ter ficado melhor, podia ter ficado no formato de V, podia ter sido uma contra-argola dupla, podia ter sido com chapa arredondada, chapa reta, e por aí vai. Contra-argola é um negócio também que a gente tem que cuidar do cliente. Porque às vezes o pingentão tá grande com a contra-argola pequena. Outra hora o pingente é pequenininho com contra-argola grande. Beleza, eu vou encerrar então essa aula.